excesso de prazo de duração do processo. Nós escutamos muito falar disso na faculdade, nas rodas de colegas e colegas advogados, mas na prática é muito difícil de ver acontecer na prática a concessão de uma ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo. Pedidos nós vimos sempre, mas ordem concedida é muito raro. Nós conseguimos essa semana aqui na Oficina Criminal e eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse processo nos próximos stories. Para vocês a história de um processo absolutamente atípico em que um jurado se levantou durante a sessão de julgamento e passou a ofender o réu e antecipar o seu voto, dizendo que ele não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo. E a pedido da defesa, por essa intervenção, a juíza dissolveu o conselho de sentença. E isso acabou também por prorrogar a prisão preventiva do réu. E, absolutamente inesperada do jurado, aconteceu somente porque o magistrado esqueceu de advertir o conselho de sentença quanto à incomunicabilidade. E mais do que isso, ele deixou inclusive de certificar nos autos sobre essa advertência de incomunicabilidade, conforme previsão legal do artigo 466 do Código de Processo Penal, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, diante disso, a defesa impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando inclusive essa ausência dessa certidão no processo. Uma curiosidade, eu já falei sobre isso aqui nos stories da Oficina Criminal, mas tem seguidores novos chegando todos os dias, então não sei como é aí, mas aqui no estado do Paraná, se você vai à tribuna sustentar a sua tese, significa que, a princípio, no caso de HC, a ordem não será concedida. Então já o voto ali já está pronto, a gente sabe disso. Isso nasce uma necessidade maior de convencimento da tribuna durante a sustentação oral. Nesse caso concreto, o Dr. Paulo Veiga, que sustentou, que faz parte aqui da Oficina Criminal, ele levou à tribuna o fato da ausência de certidão sobre a incomunicabilidade dos jurados. E diante desse fato trazido da tribuna, um dos membros do quórum pediu vista do processo, alegando que não tinha visto essa informação e, diante disso, da ausência desse documento, ele pediu vista do processo para trazer na próxima sessão de julgamento. Prático, pessoal, que a gente utiliza muito aqui na Oficina Criminal, que é o seguinte: quando um dos membros do quórum pede vista do processo, significa basicamente que ele quer analisar, ele quer estudar melhor, ele quer mais informações. Então, o que nós temos por hábito fazer aqui? Memoriais complementares. Diante desse pedido de vista, faça os memoriais complementares e vá conversar com o desembargador, especialmente aquele que pediu vista, levando os elementos que você narrou da tribuna e até novos elementos que você julgar pertinentes. O que nós fizemos, despachamos os memoriais complementares com o desembargador que havia pedido vista, inclusive com outro desembargador membro do quórum também, e o resultado foi a concessão da ordem por unanimidade. Então, o próprio desembargador relator, que inicialmente não iria conceder a ordem, foi convencido pelos demais membros do quórum e acabou por conceder a ordem. Então, se agora te perguntarem se você já viu a aplicabilidade de um HC concedido pelo excesso de prazo, sim. Se você quer ter acesso também a esse material, não só ao processo, ao HC, aos memoriais complementares, clica aqui nessa caixinha respondendo que você quer esse material, que a Oficina Criminal vai enviar para você gratuitamente, para eventualmente você utilizar isso no seu escritório, em um caso que você esteja precisando, ou um caso que eventualmente você irá precisar no seu escritório, tá bom? Uma boa semana, pessoal, um abraço, tchau, tchau.